Então, janela, irmãos, não é um bom lugar para se ficar, né? Todo ser humano, irmão, todo ele, vai ter um momento da nossa vida que nós vamos ser tentados. Se nós olharmos para a janela e começarmos a observar o que acontece aí fora, na vida dos outros, né? Porque o próprio Jesus foi tentado. Quem somos nós perto de Jesus? E ele foi tentado em tudo, só que ele não caiu na tentação, não pecou. O problema não é ser tentado, o problema é cair na tentação. Deus não tenta ninguém, viu? E não há tentação a não ser humana. O diabo, quando vê a tentação se aproximando de nós, ele vai preparando as ferramentas para a gente cair, usando pessoas descompromissadas com o reino de Deus. Algumas estão fora da igreja, outras estão dentro da igreja, para tentar fazer a gente se abater, né? Asaf, irmãos, ele, mesmo sendo um grande homem de Deus, ele passou por um período terrível, porque ele ficou aqui com os pés dele, quase vacilou, quase que ele escorregou, quase que ele sai da presença de Deus, né? Se afastou de Deus, ele quase se afasta de uma vez por todas. Estava olhando pela janela, mas só que ele estava olhando um lado só da moeda. Esse é outro problema. Quando nós fazemos uma leitura precipitada, a leitura é muito rápida de alguma coisa, e olhamos só um lado da moeda, nós corremos um sério risco de cair. Até porque os irmãos já viram qual que é o símbolo do direito? Uma balança. Tem quantos pratos? 2. Tem um fiel no meio, e tem, você vai observar, né? Tem que colocar os pós e os contras, fazer uma visão, olhar uma visão, não uma visão única de um lado só. Precisa ser algo olhado com cuidado, principalmente quando nós olhamos o que acontece aí fora. Então, irmãos, eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui. Vou dar até um tema aqui nessa palavra de reflexão nessa noite: saindo da janela e indo para o santuário. Saindo da janela e indo para o santuário. Nós vamos ter muitos momentos de tribulação, de angústia, né? Mas nós temos que tomar cuidado. Os nossos pés ficam escorregadios em vários momentos da nossa vida. Nós temos que levar muito a sério, irmãos, os momentos que nós somos provados. E uma coisa que eu tenho falado muito para os irmãos aqui, esses dias eu tenho refletido muito, é que nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Quando nós falamos muito, nós corremos um sério risco. Os irmãos não pensam que eu tenho vontade de falar muito mais coisa? Eu já falo muito, mas eu tenho vontade de falar mais, mas eu seguro, porque se eu for falar tudo aquilo que eu penso e que eu tenho vontade, não vai ficar bom o negócio, vai ficar pior. Então eu seguro muita coisa, né? Eu me guardo, embora eu sei que eu falo bastante também. Agora, observe comigo, irmãos, pensa comigo aqui nessa noite, o que aconteceu com Asaf? Começou a olhar a vida dos ímpios, e aí ele se frustrou. Você já parou para pensar, irmãos, se a gente for dar uma olhada para a vida de João Batista na prisão e Herodes no trono, não é uma injustiça, irmãos? O apóstolo Paulo na prisão para ser julgado por um miserável igual Nero. Que injustiça! Ainda deu a ordem para executar ele. Jesus sendo julgado por um miserável chamado Pôncio Pilatos. Já pararam para pensar? O rei dos reis, o senhor de tudo, sendo julgado por um promíscuo, sanguinário, mau caráter chamado Pilatos. Dá para conceber isso, irmãos? Não dá, né? Então a gente fica pensando, meu Deus. Então vou mostrar para vocês algumas coisas aqui. Os nossos pés podem ficar escorregadios. Olha o versículo 2, verso 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, quase saiu da igreja. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos loucos e via a prosperidade dos ímpios. Começou a nascer no coração dele, olha aqui, meu Deus,
Isso não pode ser, isso não pode acontecer. É igual nós aqui, irmãos. Eu tenho dia que eu fico revoltado. Mas a Roberta sabe. Revoltado. Não é possível. Estou fazendo tudo certo. Estou orando. Estou me policiando. Estou dando testemunho. Estou procurando andar na verdade. Por que que acontece isso? Por que que você passa em alguns lugares aí, está lotado? Passa na nossa igreja, as cadeiras estão tudo vazias. Isso me revolta, tem dia. Igual a Asaf. Ele está revoltado aqui. E os nossos pés, irmãos, eles podem ficar em lugares escorregadios quando nós invejamos, né, as pessoas, a maneira com que eles olham o mundo, a maneira com que eles andam aí fora, e o problema é que nós olhamos, irmã Roberta, as pessoas, o que elas têm aí fora, e como elas são aí fora, mas nós não olhamos quem são elas diante de Deus. Esse é um grande problema, que nós podemos escorregar. Olha o versículo 2 e 3, vou ler de novo, para a gente gravar. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para escorregar os meus passos, pois eu tinha inveja dos loucos, quando via a prosperidade dos ímpios. Estava olhando para o que eles tinham, para a vida que eles tinham lá fora, secular. Mas Asaf, num momento aqui, como nós fazemos, e como nós olhamos os crentes que são atrapalhados aí fora também, nós não estamos olhando a vida que eles têm diante de Deus, estamos olhando o que eles possuem, como que está as igrejas lotadas deles, as grandes catedrais, e hoje, nos dias que nós vivemos, mais que nos dias de Asaf, o importante não é o ser, é o ter. Vale quanto pesa, viu? Pode ser mau caráter, pode ser quem for, mas se ele tiver status, posição, opa, quero me aproximar desse homem, dessa mulher. Homem de Deus. Essa semana aqui mesmo, né, um pastor aqui da cidade conversando comigo, ele falou aí de um lugar que aqui está lotada a igreja, né? Tem tantos problemas, tantas coisas, aí falaram assim para ele, ó, pode falar o que for daquele homem lá, desse lá, né? Mas a igreja dele está assim, ó, lotada. Quer dizer, está olhando não a vida dele com Deus. Se a igreja está lotada, pode mentir, pode roubar, pode ser mau caráter, pode se prostituir. O importante é que a igreja está assim. Então, os irmãos, está acontecendo isso com Asaf. Dá uma olhadinha no verso 13, para a gente fazer um paralelo com o verso 2 e 3. Olha o que a Bíblia diz: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Para que ser crente? Para quê? De vez em quando a gente fala, para que andar na verdade? Para que renunciar às coisas lá de fora? Para que fazer defesa do Evangelho? Para que buscar conhecimento da Escritura? Para que parar de mentir? Asaf está falando a mesma coisa. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Vou começar a aprontar agora. Não adianta, ué. Parece que quanto mais eu me purifico, as coisas ficam pior. Não tem um ditado aí fora que diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Observem, ele está olhando um lado só da moeda, irmãos. Isso aqui é muito perigoso. Ele está pensando o seguinte: não vale a pena ser crente. Não vale. Vocês nunca pensaram isso, não? Quem nunca pensou isso aqui? Levanta a mão. A senhora nunca pensou isso? Não vale a pena ser crente? Eu penso quase todo dia. Quase todo dia eu penso isso. Nunca pensou isso, irmão Antônio? Não é isso que eu perguntei, não. Eu estou perguntando se vocês nunca pensaram assim: não vale a pena ser crente. Eu penso isso quase todo dia. Estou falando de coração para os irmãos aqui. Eu já pensei várias vezes.
Sabe por quê, irmãos? E não só eu, mas tirando Jesus, todos os personagens da Bíblia, todos eles tiveram um momento que eles pensaram assim: não vale a pena, vou parar, não consigo, está muito pesado, eu estou me purificando, estou tendo uma vida piedosa, eu estou dando testemunho, estou vivendo uma vida pautada naquilo que Deus está falando para mim, mas não adianta, porque eu estou sendo perseguido, os ímpios estão melhor do que eu. Olha o que diz o versículo 4: porque não há apertos na sua morte, mas firme está na sua força. Sabe o que significa firme está na sua força? Nesse contexto aqui, significa estar bronzeado. Significa o seguinte: eles estão sempre bronzeados, sempre frequentando as piscinas, as praias, os hotéis 5 estrelas, né? Eles têm plano de saúde do melhor, eles têm os melhores carros, as melhores casas, eles não passam aperto financeiro. Quando fica doente também, mas eles vão lá ser nos melhores tratamentos. Vocês pensam que eles vão para onde? Para o Albert Einstein, para o Sírio-Libanês, os melhores hospitais. Até para morrer eles morrem mais confortável, viu? Vamos lá. Então, irmãos, quando ele está olhando aqui, outra coisa, né? O que eles estão pensando aqui, o ímpio, Asaf está dizendo o seguinte: o ímpio tem uma vida tão confortável, só que ele não está parando para pensar, porque nesse momento ele está num grande conflito. Nesse momento aqui, o dilema é tão grande na vida desse grande homem de Deus. Eu estou falando de Asaf, irmãos. Eu, perto de Asaf, quem sou eu? Esse homem aqui era fabuloso diante de Deus. Ele está dizendo assim: eu estou pensando em parar, desistir, não dá mais, né? Agora, ele não está olhando para parar para pensar a herança que eles vão receber lá. Ele está olhando a herança deles aqui, as melhores faculdades para os filhos, né? Hoje eu conversei com um rapaz aqui, ele falou para mim: ó, eu conheço uma pessoa aqui em Colina, é maçom. Rapaz, eu não sei o que aquele cara fez. Ele falou assim: ele conseguiu transferir os 2 filhos dele, que estuda medicina, para a faculdade aqui em Barretos. Ninguém consegue isso. Eu não sei o que aconteceu. Eu falei: eu já sei já. Você não sabe? Eu sei. Não vou te falar não, mas eu sei, viu? Irmãos, isso é sério. Asaf está dizendo assim: não vale a pena ser crente, eu quero parar, para mim não está dando mais, né? Levar Deus a sério, irmãos, não é brincadeira. Quem leva Deus a sério vai ser provado, muito provado, não é pouco não. Ele está levando muito a sério aqui, ó. E de repente ele se depara com esse grande dilema. E no versículo 14, no verso 14, ele diz assim: todo dia tenho sido afligido e castigado, cada manhã. Todo dia. Olha o verso 5, vamos fazer um paralelo com o verso 14. Não se achem em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Verso 14: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Quando o servo de Deus fiel acorda, ele já lembra: tem que trabalhar naquela empresa, ser perseguido, ser afligido, ser humilhado, ser chamado de crentinho, né? Ser zombado. O ímpio não. Às vezes lá de dentro da casa dele mesmo, ele dá um toquinho no computador ou no celular, resolve os problemas do banco, de lá ele dá ordem na empresa dele. Olha, irmãos, isso aqui é uma realidade. Viu como é a Bíblia? Parece que Asaf está vivendo hoje, parece que é agora. Viu como a Bíblia ela é atual? Como a Bíblia é a palavra de Deus, que ela esquadrinha o ser humano mesmo. Que está acontecendo na vida desse grande homem de Deus, acontece nas nossas vidas, está acontecendo aqui em Colina hoje. Eu já pensei de parar várias vezes, irmão. Várias vezes.
Outra coisa, os nossos pés podem estar escorregadios, que é o verso 2 que ele diz, quando os nossos olhos, eles começam a olhar para os ímpios, num contraste das mazelas que eles praticam, com as provações que nós passamos. A vida deles, sempre boa, a nossa vida, sempre na provação. Os nossos pés, olha o verso 12 até o 14, vamos ler de novo, nós já lemos, né? Mas vamos ler para a gente gravar. Eis que estes são ímpios, prosperam no mundo, aumentam em riqueza. Ó, perceberam? Quanto mais rico, cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. 13, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração, lavado as minhas mãos na inocência. Verso 14, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Eles não, eles só vão prosperando, cada vez eles têm mais dinheiro, cada vez a sociedade está mais à mercê deles, cada vez eles vão exigindo mais resultado dos pequenos, cada vez eles vão sugando mais os pequenos, e vão engordando a conta bancária, vão engordando o seu patrimônio, vão praticando mais e mais mazelas, mais e mais injustiças. Mas o pobre, mas eu sou crente, Senhor, não tem nenhuma bicicleta para andar, né? Se alguém tiver um carro aí, pode agradecer a Deus ainda, viu? Pois é, irmãos, olhar para a janela, né? É um sentimento muito perigoso. Os crentes que estão na janela, tem muitos aí vendo a banda passar, começa a olhar para a janela, não faz uma introspectiva, não olha para dentro de si mesmo, né? E aí o problema começa. Outra coisa, nós também podemos ficar em lugares escorregadios quando nós olhamos para a contabilidade do ímpio em contraste com a pureza do justo. Vamos dar uma olhada no verso 6 ao 10. Observe: pelo que a soberba o cerca como um colar, sustém-se de violência como adorno. Os olhos destes estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. Segundo alguns estudos aí, tem famílias no mundo que poderiam, a fortuna deles daria para matar a fome da humanidade não sei quantas vezes. E tem famílias que têm dinheiro, aqui no Brasil mesmo, para mais 20, 30, 40 gerações, mais do que eles precisam, muito mais. Verso 6, 7, 8, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio lhe apresentam, ou lhe espremem. Prestem atenção no que eu vou explicar para vocês aqui. Eles falam o que eles querem, eles têm a atitude que eles querem, eles vivem do jeito que eles acham que devem viver, eles se prostituem, eles mentem, eles fazem negócios errados, eles trapaceam, eles pagam e cobram propinas, eles são corruptos e são corruptores. Mas sabe o que acontece? Eles têm plateia. E agora eu vou fazer uma aplicação aqui também no meio evangélico. Os falsos obreiros, os falsos profetas, os falsos pastores, eles mentem, eles fazem falcatrua, eles têm 2 ou 3 mulheres, eles são corruptos, eles vendem os crentes, eles vendem as coisas espirituais, mas eles têm plateias, milhões, milhares e milhões de seguidores no YouTube. Olha o que a Bíblia diz aqui no verso 10: por isso o povo deles volta aqui, e águas de copo cheio se lhe espreme. Sabe o que significa aqui? Isso aqui? Que as pessoas, multidões,
bebem em abundância da fonte que eles propagam. Copo cheio. O povo bebe com gosto. Eles querem isso, saciar nessa fonte cheia de veneno, água contaminada, água cheia de veneno, mas eles querem, o copo tem que estar sempre cheio. Eles não querem beber na fonte da verdade, eles não querem beber na fonte que corrige, eles não querem beber na fonte que traz o confronto, eles querem beber nesse tipo de fonte aqui. Hoje eu vi um comentário na internet, eu tive que comentar porque eu não suportei. Um pastor colocou assim, ele pôs a pregação, um pastor que eu conheço, ele colocou a pregação num pastor lá da Paraíba, e eu até gosto de ouvir aquele pastor lá, é muito bom aquele pastor, é o pastor presidente lá de João Pessoa. E o pastor, antes de ser pastor, era encanador, a profissão dele era ser encanador. E o pastor disse assim: irmãos, eu tenho medo de crente que vive arrotando santidade. E é verdade isso aí, observe, só que a gente tem que ver os dois lados da moeda. E aí o pastor fez uma metáfora assim: toda torneira muito apertada, ela vai vazar, vai pingar. O pastor tem razão. Só que aí eu fui para o outro lado, comentei lá assim: concordo, entretanto, torneira frouxa também pinga e aumenta a conta da água. Porque, irmãos, eu já conheço, é tendencioso. São pessoas que querem utilizar desse tipo de artimanha para andar de qualquer maneira, para mentir, para enrolar os outros. Isso não cola para mim não, porque eu sei. Então tem que ver os dois lados da moeda. Asaf não está vendo. Vocês pararam para prestar atenção nesse verso 10? Por isso o povo dele volta aqui. Eles vão sempre lá, não vai uma vez só. E as águas do copo cheio se lhe espremem. Quer dizer, tem uma multidão bebendo dessa água. Eles querem, eles têm plateia sempre. O que eles escrevem, as pessoas gostam. Assina embaixo. O que eles pregam, as pessoas querem. O que eles cantam, as pessoas querem. Os negócios que eles fazem, as pessoas se aderem rapidinho. Isso vale tanto para os ímpios, como para esse mundo evangélico que nós estamos vivendo. Está pesado hoje, irmãos? Observe. Então, Asaf olhou isso, e ele, dá uma olhadinha no verso 9 de novo. Põe as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. Eles falam contra Deus também. Deus não existe. Que Deus? Igual o dia eu vi um cidadão bater no bolso aqui: meu Deus está aqui, ó. Formei meus filhos, foi com isso daqui. Esse é o meu Deus. Aqui em Colina, tem comércio aqui. E o texto está dizendo, do verso 9, que eles falam arrogantemente, o verso 8. No verso 9 diz que as línguas deles andam pela terra. Sabe o que é uma língua que anda pela terra? Vocês sabem? É uma língua que percorre falando de tudo que eles querem falar. Eles emitem as opiniões deles em tudo que eles quiserem. Eles podem criticar, eles têm autoridade para isso, prerrogativas, porque as pessoas vão beber sempre na fonte deles, sempre. Eles podem mentir nos púlpitos também, que as pessoas querem, vão querer, vão aderir. Eles podem enganar o povo e fazer o povo trazer envelopes e envelopes de dinheiro, porque eles querem, o povo gosta, bebem na fonte deles. Está lotado lá. Asaf está observando tudo isso. Claro que Asaf está olhando o lado do ímpio, né? Eu estou fazendo uma aplicação porque os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis no meio cristão, né? A conta deles sempre, cada vez mais, né? O povo está sempre aplaudindo. Olha o que a Bíblia diz no... o verso 10 nós já lemos, né? Vamos caminhar mais um pouco. Esse homem chamado Asaf, ele não está mais tolerando essa situação. Ele agora está revoltado. Só que tem um problema aqui. Asaf, irmãos, ele está julgando Deus. Vocês sabiam? Está julgando Deus. E nós fazemos isso também. De vez em quando a gente coloca Deus lá
no banco do réu e começa a julgar ele. E nós não temos autoridade para fazer isso. Como que nós fazemos isso? Quando nós começamos a questionar, mas espera um pouquinho aí, por que que Deus deixou acontecer isso? Por que que Deus fez isso? Por que que Deus não faz isso? Por que que Deus não fez desse jeito? Eu queria que Deus tivesse feito assim. Por que que Deus não mata aquela pessoa? Isso é colocar Deus no banco dos réus e ser juiz de Deus. Já pararam para pensar, irmãos? O barro querendo mandar no vaso, no oleiro. Isso é tratado por Paulo no capítulo 9 da carta aos Romanos, que é um texto muito utilizado pelos calvinistas para pregar sobre predestinação dupla, né? Então, irmãos, Asaf está revoltado. Como está o teu coração aí, irmãos, nessa noite? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Hoje, defender a verdade, defender os princípios morais e éticos é tido na sociedade que nós dizemos como retrocesso. Isso é retrocesso. Esse negócio de Bíblia aí, isso aí é coisa medieval. A Bíblia, não, alguns até crentes dizem assim, não, eu creio na Bíblia, mas ela tem que ser contextualizada, porque é um livro muito antigo. A Bíblia não é antiga, ela é atual. A Bíblia é atemporal. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é o manual do ser humano, ela conhece tudo. A Bíblia tem todas as respostas. Então, irmãos, quando a gente vai hoje criticar homossexualismo, união homoafetiva, que fala, é isso? Nós somos ultrapassados. Homofobia. Sabe que um dia eu estava ouvindo um analista, acho que ele é analista político, e ele falou uma coisa que eu fiquei pensando. Eu acho que aquele homem tem razão, Danilo. Ele falou assim: antigamente, alguém ser homossexual na sociedade brasileira e até mundial era motivo de vergonha. Aí passou um tempo, ele disse assim, começou a ser tolerado. Agora nós estamos num período, ele falou, que está sendo incentivado. Ele falou, estou com medo. Daqui uns tempos nós vamos ter que ser todos homossexuais. Vai ser imposto, obrigado, ter relação homoafetiva, ele falou. Isso quem estava falando era um homem que nem cristão é, hein? Então os irmãos percebam, irmãos, a sociedade que nós estamos vivendo. Bom, nós corremos um sério risco também de estar em lugares escorregadios, quando nós começamos a olhar para aquilo que os ímpios, eles conseguem angariar, em contraste com a fraqueza dos justos, a potência que tem, ou o potencial que tem, né? A potência que tem os ímpios, em contraste com a nossa fraqueza. E eu estou falando fraqueza no sentido monetário, socioeconômico, né? Às vezes até de formação, né? Porque eles estudam nas melhores faculdades, eles têm à sua disposição as melhores coisas, os melhores materiais de pesquisas, não é? Eles têm à disposição deles as melhores as escolas. Os filhos desde pequeno vão para onde estudar? Na escola pública? Na particular. Interessante. E aí a hora que chega na faculdade é de graça para eles. Federal e estadual. E o pobre tem que pagar. Na escola ele não pode pagar, põe na escola pública. Quando era para ser de graça para o pobre tem que pagar lá na faculdade. Não dá conta de pagar, não passa, né? Porque ele não tem preparo para isso. Então, irmãos, as obras dos ímpios, né? As obras más dos ímpios, as blasfêmias. Você já parou para pensar as blasfêmias que os ímpios eles proferem com a boca deles? Em contraste com a língua do justo. Eu estou falando de justo, né? Porque tem crente também que fala cada coisa e tem hora. Quer ver? Vamos fazer um contraste aqui, ó. Dá uma olhadinha no verso 8 e 9 de novo. Vamos ver um negócio aqui. Olha aqui. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Você já tratou com alguém arrogante?
Você se sente bem pequenininho, igual os espias, né, que foram lá na terra de Canaã. Eles viram os gigantes lá, quando eles voltaram, falaram: não, nós não podemos ir lá não. Nós parecemos gafanhoto perto deles, aos olhos deles. Olha o que a Bíblia diz no verso 9: põe as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. Agora dá uma olhadinha no verso 15: se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Não pode falar o crente. O justo tem que ficar quieto. Se eu falar alguma coisa que eu estou pensando, vai ofender até os irmãos da igreja. Perceberam, irmãos? Tem coisa que a gente não pode falar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O ímpio fala o que ele quer, atira para todo lado, fala de religião, fala do Papa, fala dos políticos, fala do presidente da república, de quem ele quiser. Agora vai falar o justo para vocês verem. Vai um pastor na TV e fala contra a união homoafetiva, ou em qualquer outro lugar, fala contra a corrupção, para vocês verem o que vai acontecer. Então é um contraste. Olha que Asaf está desesperado. Ele está vendo tudo isso, está falando: não vale a pena, eu não quero mais ser crente, estou na beira de desviar. Ele falou: os pés estão na beira do abismo. Pensa um abismo bem profundo, e você em cima de uma tábua de sabão. É isso que está acontecendo com o salmista. O ímpio fala o que quer, o justo não pode falar. Irmão, se você estiver na janela aí, por alguma coisa, sai da janela nessa noite. Olha o que a Bíblia diz no verso 16: quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Agora ele saiu da janela e ele começou a olhar agora numa outra direção, e fazendo uma introspecção nele mesmo. Agora ele está olhando para dentro do coração dele, e ele está dizendo: foi muito doloroso isso para mim. Já passou por isso, irmão? Alguma vez? Já passou? Aí sabe o que ele faz, irmãos? Ele sai da janela, e o verso 17, quando ele está com muita dor, quando ele está desesperado, quando ele está pensando em parar, ele decidiu: quer saber? Eu vou para a igreja. Está difícil. Por isso que eu não consigo entender, eu não entendo quando alguém diz assim: eu estou triste e não vou para a igreja. Isso daí, irmãos, isso é um contrassenso. Porque quando eu estou triste, é que eu tenho que ir lá. Olha o que a Bíblia diz no 17: até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Foi para a igreja. Foi para a igreja. É na igreja que nós ouvimos a palavra de Deus e ficamos felizes. É aqui que Deus nos instrui. É aqui que nós renovamos as nossas forças. É aqui que é a escola de Deus. É aqui que Deus vai nos dar a direção e a solução do problema. Foi para o santuário. Na igreja mais não, estou triste. Estou triste, não estou conseguindo ir mais. Mas tem que vir quando está triste. Está cansado? Vem para a igreja. Está abatido? Vem para a igreja. Tem uma história, né, que se conta entre os pastores, que um dia tinha uma pessoa que estava tão desanimado com a igreja, e ele falou: não vou na igreja mais. E aí a mãe dele, que era uma crente, sabe aquelas irmãs do coque, falou assim: você não vai para a igreja hoje? Vou não, mãe, está chovendo. Não, vamos para a igreja. Vou não, no outro dia estou muito triste. Aí no terceiro dia: vamos para a igreja? Não vou não, me dá pelo menos um motivo para mim ir para a igreja. Ela falou: você é o pastor da igreja. O Asaf de vez em quando ele surge aí, né? Então aqui, até que entrei no santuário. Tem que ir lá, tem que vir para a igreja, irmão. Deus vai nos dar a direção. Deus vai falar conosco.
mas hoje foi um dia daqueles terrível. Mas Deus tem uma palavra para nos orientar, para nos instruir. Amanhã será um novo dia. Entre um dia e outro tem uma noite. Nessa noite Deus pode fazer um milagre. Se eu não cresce nisso, irmão, eu já não estava nem aqui em Colina mais. Sair da janela, né? E ir para a presença de Deus. Olha o verso, vamos dar uma olhadinha no verso 23. Todavia estou de contínuo contigo, e me sustenta pela minha mão direita. Quando ele entrou no santuário, Deus descortinou para ele. Vou te mostrar, Asaf. Agora, abre o teu entendimento, abre os teus olhos. Eu vou te revelar o que acontece com eles. Os irmãos lembram daquele hino antigo, que acho que é dos anos 70, 80, que fala, segura nas mãos de Deus? Lembram? Esse hino é muito bonito, só precisa ser corrigido numa pequena falha que ele tem. Não somos nós que seguramos na mão dele. É ele que diz, eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Porque se eu segurar na mão dele, qualquer momento eu posso soltar da mão dele. Assim como uma criança, eu é que tenho que segurar ela no meio da multidão e não soltar, porque ela pode soltar da minha mão. Deus está dizendo, sou eu que te seguro pela tua mão direita e te ajudo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, ela não te submergirá. Quando passares pelos rios, ele não te afogará. Deus está dizendo aqui, eu te tomo pela mão direita. Verso 23. Estou de contínuo contigo. Deus não nos abandona, mas o ímpio está abandonado. Ele pode ter o melhor plano de saúde, ele pode ter os melhores médicos, mas a Bíblia diz, o salmista diz, que na hora da enfermidade do justo, Deus afofa o travesseiro dele. Deus está conosco sempre. Glória a Deus. Tem que sair da janela, irmãos. Sair da janela. Olha o verso 17 de novo. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Saiu da janela, Deus começa a mostrar. O fim deles é triste. Sabe qual que é o fim deles? Verso 18. Certamente tu o pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Asaf pensou que ele estava em lugares escorregadios, e ele teve quase mesmo, porque ele estava saindo da presença de Deus. Deus mostrou, quem está no lugar escorregadio são eles, porque o recurso que eles têm não é suficiente para comprar a salvação deles na eternidade. Eles são ímpios. Olha o verso 25. Quem tenho eu? Não, eu vou ler o 24 de novo. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois... Irmãos, Deus vai nos instruir aqui na terra. Olha aqui, Ele vai sempre nos guiar, sempre tem uma direção, sempre terá uma resposta, sempre cuidará de nós aqui, e depois ainda por cima, na glória, Ele nos receberá na eternidade. Como Martinho Lutero disse, eu quero andar com os pés na terra, mas os olhos no céu, porque a nossa esperança não é aqui, o nosso reino não é daqui, a nosso contentamento, a nossa satisfação não está restrita a esta terra. Sai da janela. Estou indo para o fim, viu? Glória a Deus. Sair da janela e vamos para a congregação. Como é que diz lá em Hebreus mesmo? Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Não vou mais para a igreja não, porque eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro, o pastor não gosta de mim, o pastor não me cumprimenta direito, o pastor é muito duro, né? Aquela irmã me olha atravessado, eu estou triste, eu estou desanimado, blá, 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 blá. Irmãos, nós estamos falando de Asaf, um homem que quando ele dedilhava sua harpa, a glória de Deus se apresentava. Estamos falando de alguém que servia no tabernáculo, alguém que coordenava o louvor, que exaltava Deus.
conhecia esse Deus, dizia: Tu és grande, Tu és altíssimo, eu te amo, eu te louvo, eu te magnifico, a Tua grandiosidade não pode ser expressada. Ele sabia os louvores que ele fazia. Acompanhe os salmos de Asaf e você vai ver quem era esse homem, cantor mor, cantor principal no tabernáculo. Está dizendo: vou sair da igreja, não estou aguentando mais olhar o que essas pessoas estão fazendo, e eles estão sempre bem, né? Mente, apronta. Quando eles colocam a água, o povo vai lá e bebe em abundância. Doutrinas de demônios, doutrinas falsas, teologia da prosperidade, teologia do engano, teísmo aberto, teologia inclusiva. As pessoas bebem, gostam, querem. Isso aqui é um retrato, irmãos, do que está acontecendo hoje. Olha aqui, verso 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para... O que é a tua porção, irmãos? Para sempre. É aqui? Aqui vai passar. Minha porção para sempre aqui, ó, é porque eu gosto de cortar uma porção de salame e comer. Vai passar. Minha porção para sempre aqui é o álcool. Vai passar. São as drogas, são as mulheres. Tudo isso vai passar. Mas o que nós estamos reservado no céu, a Bíblia diz que a traça não pode roer, o ladrão não mina, não pode ser corruptível, não é corruptível, é uma esperança, irmãos, eterna, de estar para sempre com o Senhor, para sempre, para sempre. Minha porção, o meu coração, Tu és a minha fortaleza, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre. Verso 27. Pois eis que eles se alongam de ti, perecerão, tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Irmãos, a pior coisa que tem para uma pessoa é aquele que se desvia de Deus. Deus se apresenta, ele pega outro caminho. Deus torna a se apresentar, ele vai por outro caminho. Ele tem a chance às vezes de estar na presença, mas ele não quer. Deus vai tratar. A Bíblia diz, e aqueles que já estiveram na presença de Deus e saíram, a Bíblia diz que o nome deles, Jeremias 17:13, é tirado do livro da vida e escrito no chão, para ser pisado pelos homens. Triste, né? Muito triste. Estou terminando. A Bíblia nos mostra, irmãos, que o começo, quando ele começa a refletir tudo isso, trouxe uma dor profunda para ele. A Bíblia diz aqui no verso 21: assim o meu coração se azedou e sinto picada dos meus rins. Já teve cólica de rim? Triste. Mais ou menos o que estava acontecendo com Asaf aqui. Rins e coração, na cultura judaica, fala de mente. Aqui, ó, os pensamentos desse homem foi tão profundo, tão terrível, que ele começou a sentir dores no seu corpo. Como é que está a nossa vida nessa noite, irmãos? Qual é o fim que nós estamos esperando? O último verso, 28, 27 diz assim: pois eis que, o 28, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, não sair distante dele. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Você está confiante nele hoje? E amanhã, como que você vai estar? E depois da manhã? Daqui a pouco, não vou na igreja não, hoje eu estou... Irmão, tem que vir para a igreja. Está com febre? Vem para a igreja. Tem, é claro, a gente sabe que tem as suas exceções. Está abatido? Vem para a igreja. Alguém tirou tua paz? Vem para a igreja. Alguém fez você ficar nervoso? Venha para a igreja. Alguém te trouxe uma notícia negativa? Venha para a igreja. Aqui é o lugar de se corrigir tudo isso. Você pode dizer amém? Coloque-se de pé, vamos orar.